Vamos falar um pouco sobre avaliações bottom-up, né, ou de baixo para cima, de volumes de perdas reais em setores de distribuição. Esse tipo de avaliação depende do monitoramento contínuo de vazões e pressões nos setores de abastecimento. Neste gráfico, nós temos aqui plotado o monitoramento da vazão de entrada num distrito de medição e controle, né, que é um pequeno setor, ao longo do dia, né? E também temos plotado a variação da pressão média do setor ao longo do dia. Esse ponto que está monitorado é um monitoramento de pressão que está justamente na isolinha de pressão média do setor, né? Nós já comentamos como é que a gente acha a cota topográfica que corresponde a essa isolinha aqui de pressão média. Um dado interessante que a gente pode observar desse monitoramento, isso aqui é um gráfico de um DMC real, né? É que o comportamento da pressão média é o oposto da vazão de entrada. Então, quando a vazão de entrada é mínima, a pressão média é máxima. E quando a vazão de entrada é máxima, a pressão média é mínima. Esse é o comportamento esperado. Qualquer outro não corresponderia, vamos dizer assim, à realidade que a gente está tentando demonstrar aqui, que é possível calcular o volume de vazamentos com base na pressão média e na vazão de entrada. A gente pode observar, né, obviamente que tem que fazer alguns ajustes aqui na escala, né? Aqui à direita nós temos a escala das pressões, à esquerda nós temos a escala das vazões. Então, às vezes é preciso ajustar essas escalas, mas no final a gente vai obter esse comportamento aí de oposição. Se esse comportamento de oposição não existir, é porque tem alguma coisa errada. E aí será preciso, então, revisar os dados, né? Revisar as condições do abastecimento. Pode ser que o setor não esteja isolado, tenha sido algum registro de isolamento do distrito ou do setor pode ter sido aberto, ou seja, uma série de coisas aí pode ter acontecido. Neste caso aqui, está tudo bem, né? O comportamento da vazão e da pressão média está dentro do esperado, então a gente conclui que os dados, a princípio, estão ok. O que a gente observa também aqui neste gráfico é que o sistema de abastecimento ele se alivia ora pelo consumo, ora pelos vazamentos. Então, vamos pegar aqui de madrugada, né, quando a vazão de entrada no setor é mínima e a pressão é máxima, o volume de vazamentos é máximo. Ou seja, o sistema está se aliviando principalmente pelos vazamentos. Na medida que o consumo vai crescendo ao longo do dia até atingir um pico, a pressão média vai caindo. Então o sistema passou a se aliviar principalmente pelo consumo. E aí a gente vê então que o alívio pela via dos vazamentos reduziu. E então esse comportamento do sistema de estar se aliviando, ora pelo consumo, ora pelos vazamentos, né? É claro que isso é sempre simultâneo, mas os valores relativos aí mudam ao longo do dia.
esse comportamento aqui é verificável, é verificado, né, na prática. Então, por isso que se calcula um parâmetro chamado fator noite-dia, já que durante a noite o volume de vazamentos é máximo, né, durante o dia cai devido ao consumo. Então, você não pode simplesmente pegar esse valor aqui e multiplicar por 24, senão você estaria superestimando os vazamentos, o volume de vazamentos. Também não pode pegar esse valor mínimo aqui e multiplicar por 24, você estaria subestimando o volume de vazamentos. Então, existe uma maneira prática aí da gente calcular um fator, chamado fator noite e dia, que vai ser normalmente menor que 24 horas dia, para multiplicar pela vazão mínima noturna, né, pelo volume de vazamentos na hora de vazão mínima noturna, e dessa forma obter o volume de vazamentos diário. Nesse gráfico, nós estamos plotando aqui o volume de vazamentos, que seria essa linha aqui, e também as perdas inevitáveis segundo a fórmula da IWA. Isso aqui é a demanda total, na verdade é a vazão de entrada no setor de abastecimento. Aqui nós vemos um monitoramento de vazão e de pressões em um grande setor de abastecimento. Isso são dados reais de um sistema. Um grande setor aí, o setor tem da ordem aí de 20 mil ligações, então é realmente um setor muito grande. E aqui a gente vê o comportamento da vazão de entrada no setor, essa linha aqui. E a gente vê que esse comportamento meio que se repete ao longo dos dias, né? É bastante regular aí o comportamento dessa variável aí ao longo dos dias. Nós temos tanto as vazões, que é a linha vermelha, né? Que é a vazão de saída, quanto as pressões médias. E novamente a gente observa o comportamento de oposição entre a pressão média e a vazão. Ou seja, nós estamos realmente monitorando um ponto que representa a pressão média. Se eu monitorasse, por exemplo, a pressão na entrada do setor e a vazão na entrada no setor, plotasse num gráfico, esse comportamento de oposição não ocorreria. Ele só ocorre quando realmente você monitora um ponto que é representativo da pressão média. Nesse caso aqui também se está monitorando o ponto crítico. Essa linha verde aqui corresponde à pressão no ponto crítico. Então a gente vê que nós estamos com um excesso de pressão no ponto crítico, porque a pressão no ponto crítico está sempre entre 20 e 30 MCA. Então é um setor que caberia fazer um controle de pressão, porque nós não necessitamos colocar mais que 10 MCA no ponto crítico, pelas normas, né, de projeto. Às vezes, em grandes setores, não dá para seguir essa lógica, e somos obrigados a manter um nível de pressão mais alto, mas não vem ao caso essa discussão agora. O importante é que, através desses dados aqui, é possível fazer uma estimativa
dos volumes perdidos diariamente nesse setor. Como que isso pode ser feito? Bom, eu observo aqui a cada dia que existe uma vazão mínima noturna, né? De madrugada, sempre a vazão é mínima, 3, 4 horas da manhã. Ocorrem esses picos aqui mínimos. Nesse momento, eu sei por experiência, sabemos por experiência, que seguramente 90% do volume que passa pelo medidor e entra no setor é vazamento. 10% ou menos é consumo legítimo. Então, a partir dessa informação, é possível calcular o volume diário perdido no vazamento. Eu pego o volume de vazamentos que se perde no horário de vazão mínima noturna e multiplico pelo fator noite e dia. E aí eu tenho, então, o volume diário que se perdeu com os vazamentos. Aqui nós temos dois gráficos ilustrando, né, um distrito de medição e controle com muitos vazamentos e um distrito com poucos vazamentos. Quando o distrito tem muitos vazamentos, o gráfico tem esse aspecto aqui. A gente vê que as vazões mínimas noturnas, que são esses picos negativos aqui, mínimos, né? Não negativos, mas mínimos, estão bastante longe aqui do eixo das abscissas, né? Isso aqui é uma indicação de que tem muito vazamento. Quando o DMC está controlado, bem controlado, esses picos aqui eles são pequenos ou estão bem próximos, né? Digamos assim, do eixo das abscissas aqui no gráfico. Ou seja, os picos de vazão máxima e vazão mínima se acentuam, né? Eles ficam bastante acentuados aqui. Então, isso é uma indicação de que esse DMC, esse Distrito de Medição e Controle, ele está bem controlado. Então, só pelo aspecto visual do gráfico já é possível estabelecer, então, uma série de conclusões. Outra coisa que a gente observa aqui é que se a gente tentar passar uma linha aqui por esses picos mais mínimos aqui, a gente vai ver que existe uma tendência de aumento, ou seja, o volume de vazamentos, o volume de água perdida, né, nos vazamentos está aumentando ao longo do tempo, nesse DMC. E se a gente fizer o mesmo nesse aqui, a gente observa que tem pequenas variações, que são normais, são variações de flutuações de consumo, mas de modo geral, essa linha tem uma tendência para horizontal. Então, esse sistema realmente está controlado e esse controle se mantém ao longo dos dias. Aqui a gente ilustra como que é calculado o fator noite e dia, né? O fator noite e dia é calculado através do monitoramento contínuo das pressões. Você pode fazer uma média aí das pressões horárias, né? E então a pressão que você verifica numa determinada hora, vamos supor aqui 1h da manhã, entre meia-noite e 1h da manhã, tivemos uma pressão média de 22, que quando comparado com a pressão média das 4 horas da manhã, entre 3 e 4 horas da manhã, né? Então aqui, ó, somatório de PI sobre P de 3, 4 horas da manhã, isso aqui é elevado a N1, né? O N1, nesse caso aqui, foi considerado 1,5. Então, neste caso,
eu tenho o FND dessa hora 0,88. Eu faço isso para todas as horas do dia, o somatório disso vai me dar o FND, né? Então, se eu pegar o volume de vazamento da hora de mínima noturna e multiplicar pelo FND, eu tenho o volume diário de vazamentos. Então, esse aqui é um método de baixo para cima, vamos dizer assim, para calcular o volume de perdas reais num sistema de distribuição de água.